Graças a Deus, queridos. Amém. Vamos nos colocar de pé. A nossa ginástica dominical, né? Sempre levanta, sempre levanta, sempre levanta. Aproveitar que você está de pé, queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Marque aí e depois abra em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. Parte do verso 7. Romanos, capítulo 12. Nós estaremos dando continuidade, tá, queridos? O tema que o pastor José começou havia começado a ministrar, em cima do livro Ame a Sua Igreja, né, do Tony Merida. Essa aqui é a capa dele, tá? E nós estaremos hoje falando sobre o quinto tópico, né, que é o servir. Amém? Então, nós vamos usar esses dois textos. Romanos capítulo 12, versos do 1 ao 8, e logo em seguida, 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis nem se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, verso 4, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Agora vamos lá para a primeira epístola de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. E achou, diz amém. Deixa marcado lá, Romanos 12, nós vamos voltar para lá. Amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala EBD. Rapaz, EBD hoje foi bênção, hein? Rapaz, teve uma hora lá que os irmãos me olharam do jeito que eu falei, rapaz, vamos me pegar aqui. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque para nós é sim um privilégio estarmos aqui nessa noite. Ó Deus, podemos elevar as nossas vozes a Ti e entendermos que agora nós somos ouvidos pelo Senhor. Ó Deus, saber que as nossas vozes não são lançadas ao vento de qualquer maneira, e termos a certeza de que pelas Tuas misericórdias o Senhor nos escuta, e por misericórdia, ó Deus, nos abençoa. Meu Pai, nesta noite, onde estamos aqui, ó Deus, para entregar ao Senhor o nosso culto racional, onde nós compreendemos tudo aquilo que estamos fazendo, ó Deus, e o fazemos para a glória do Teu nome, porque nós nos utilizamos do dobro, da intenção de Te adorar, porque nós compreendemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que o Senhor é o Criador do universo, e que nada abaixo dos céus ou em cima, ou acima, foge do controle das Tuas mãos. Por isso nós Te rendemos graças, ó Deus, Te bendizemos e Te glorificamos nessa noite. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, fale aos nossos corações e ajude-nos, ó Pai, a cada dia sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de perdoar. Senhor, que o nosso jeito de ser entregue-nos e nós pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Bom, então nós estamos dando continuidade na série de mensagens Ame Sua Igreja, onde estamos tratando de 8 verdades preciosas sobre o ser membro da igreja. O pastor José já havia comentado sobre as outras 4 primeiras, que são pertencer, acolher, congregar, cuidar, e agora vamos falar do servir. É interessante para nós entendermos o seguinte, que como membros do corpo de Cristo, nós não estamos aqui para sermos meros espectadores, não é? Mas para sermos participantes. Os irmãos estão me acompanhando? O tempo está bem quente hoje, vai dando uma fadiga, eu falo pouco, então tentem não se distrair, tentem captar aquilo que Deus tem para ti nessa noite. Amém? Tente. Pelo menos tente. Dentro daquilo que cabe ao homem, existe a responsabilidade, irmão. E a responsabilidade nossa, como cultuadores, como adoradores do Deus verdadeiro, quando estamos prestando o nosso culto ao Senhor, tentarmos fazer com que o nosso TDAH não nos vença, não tire a nossa concentração da palavra, não leve o nosso pensamento para outro canto, não leve as nossas ideias, porque a gente tem que fazer posteriormente ao culto, nem que tem que fazer amanhã, nem se o lanche após o culto tal, não, nada disso. Que agora as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, amém? Para que a gente possa compreender e entender e começarmos a nos alimentarmos da parte de Deus, não só mais com a pafinha,
para que a gente consiga amadurecer e crescer na graça e no conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Então vamos tentar nos concentrar para aprendermos do Senhor. Amém? Queridos, o culto não termina quando a gente diz amém aqui no culto. Daqui a pouquinho, coisa rápida, né? Já comecei agora, já estou quase terminando, né? Daqui a pouco a gente acaba. Então, quando a gente acabar aqui e der a bênção apostólica, o culto não acaba só aqui, não acaba aqui, né? Ele tem que continuar. A nossa adoração, o nosso servir, ele não está limitado só ao domingo. Para aqueles que conseguem vir na quarta-feira, só as quartas-feiras. Não. O nosso cultuar a Deus, ele continua quando acaba a nossa reunião aqui. Nós precisamos entender que ele continua quando nós colocamos a nossa mão no arado. Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E hoje, dentro do nosso tema, quando nós nos dispomos a servir. Amém? Você se sentiu espectador na casa de Deus? Como se a igreja fosse um palco e nós fôssemos uma plateia? Discípulos de Cristo não são meros espectadores da igreja, mas servos. Cristãos não podem ver a igreja como um lugar onde eles ouvem sermões, mas como onde se serve. Não me entendam mal, né? Porque sermão é importante. Mas os membros de uma igreja são colaboradores do ministério, não meros consumistas ou acumuladores, né? A questão é que contribuir envolve empenho e tempo, talento e recursos em prol da saúde e do crescimento da comunidade da fé. Muitos cristãos têm consciência do seu dever de servir ativamente na igreja, mas normalmente lhes faltam motivações fortes o suficiente para que consigam se comprometer com esse serviço contínuo. Nesta noite, permitindo o Senhor, né, com base no livro que eu mostrei para vocês, nós vamos mostrar para vocês 3 motivos bíblicos que irão reacender, assim Deus queira, o desejo de servir, ou no caso, se você esteja cansado, recarregar suas baterias. Quais são eles? A misericórdia de Deus. Repete comigo. A misericórdia de Deus, os dons do Espírito e a volta de Cristo. De novo. As misericórdias de Deus, os dons do Espírito e a volta de Cristo. O primeiro motivo direciona a nossa atenção para o que Deus fez por nós. O segundo, o segundo nos lembra de que fomos autorizados e capacitados a servir. O terceiro nos ajuda a não esquecermos de que o nosso serviço não é em vão. Essas razões são advindas do Evangelho e nos dão motivos para servir, que vão além do simples servir por servir, ou do servir porque é o meu dever, ou eu vou fazer isso para alcançar uma dádiva. Não. Isso tem que nos estimular, compreender que nós não éramos merecedores dessa misericórdia e ela nos alcançou. Entender que os dons que o Senhor disponibilizou para cada um de nós é para nós usarmos para a glória do seu nome e nos lembrarmos que Ele vai voltar para nos buscar. Então isso tem que nos estimular a servir. Amém? Essas 3 verdades nos dão motivos eternos para servir com amor e perseverança. Vamos falar sobre o primeiro motivo, que é a misericórdia de Deus. Volta a sua Bíblia aí lá para Romanos, no capítulo 12.
Em Romanos, no capítulo 12, Paulo exalta a misericórdia de Deus para com os pecadores e depois exorta os cristãos a servirem a Deus. Quando ele começa ali, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é? Ele está fazendo referência, ou pois, ou portanto, né? Ele remete ao que foi dito em Romanos, capítulo 9 ao capítulo 11. Nós que estudamos isso aqui na nossa EBD, quem lembra diz amém? Não hoje, mas nós estudamos o livro de Romanos, vocês lembram? Da apostilazinha, glória. Então nós que estudamos o livro de Romanos, nós nos lembramos que do capítulo 9 ao 11, Paulo discute sobre a graciosa salvação e misericórdia demonstrada por Deus na figura do Messias. Isso também nos remete à porção anterior que desembocou em Romanos 9 a 11, né, do capítulo 1, do verso 1 ao 16 e do 8 ao 39. Nós somos exortados a viver à luz dessas misericórdias divinas. Ou seja, ele mostra para a gente o tamanho da misericórdia que Deus teve para conosco. No capítulo 9, só para recordar a mente de vocês, que eu lembro que quando a gente fala do capítulo, os irmãos já sabem do que se trata, quando diz que dos dois filhos que nasceram, quem que era? Vocês lembram? Como é que é o nome? Capítulo 9. Olha, um não tinha nem nascido ainda, oi? Isso, Esaú e Jacó. E a Bíblia fala assim, que um deles ainda não tinha nem nascido. Aí Deus amou um, em algumas versões diz odiou o outro, né? Lá no capítulo 9 ali, né? Aí Deus vai falando que é Ele quem escolhe. E Ele vai deixando claro para a gente, dali do capítulo 9, 10 e 11, mostrando para a gente que eu e você não éramos dignos. Correto? Vamos lembrar lá do Evangelho de João? Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 10, diz que Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Quem é que é descendente de judeu? Olha lá, ó. Rapaz. Veio para o que era. Pode botar no 10, filho. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Prossegue. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes autoridade, o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então Cristo, Ele veio para o judeu. Os irmãos que estavam cantando aqui no louvor, embora sejam músicos, não são levitas, porque eles não fazem parte da tribo de Levi. Amém? Ou alguém que faz parte da tribo de Levi, na sua genealogia, a probabilidade de chegar em nós aqui, essa genealogia, aqui no Brasil, no Goiás, mais precisamente em Águas Vindas, é bem pequena. Mas isso para a gente não importa, porque o texto diz o seguinte, que Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam, era o plano de Deus. Mas a todos quantos receberam, a saber se creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem creu diz amém, faz assim. Sacode a mãozinha pro alto para vocês espantar o seu sono aí. Então, ali, nos versos que antecedem, versos capítulos que antecedem o capítulo 12 de Romanos, Paulo fala sobre essa graciosa misericórdia da parte de Deus que nos alcançou, nós que não merecíamos, que não éramos dignos. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, nós somos exortados a viver à luz dessas misericórdias divinas, motivados pela provisão salvadora de Deus em Cristo, o que envolve reconhecer o poder e a esperança que desfrutamos agora como seres redimidos. Quando ponderamos efetivamente em nosso coração acerca das misericórdias de Deus, somos inspirados a entregar-lhe as nossas vidas em adoração e em serviço. E Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Temos de nos entregar a Deus por completo. Esse é o nosso culto racional, que pode também ser traduzido por adoração ou culto razoável. Ou seja, quando você considera seriamente a misericórdia de Deus, né, em oferecer o seu filho, o que ele tinha de melhor, para que pessoas falhas, pecadoras, detalhadas de defeitos, como nós, fôssemos salvos, o mais lógico, o mais racional e razoável é nós entregarmos para Ele as nossas próprias vidas como sacrifício de louvor. Por isso Paulo começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia de sacrifício vivo sublinha o importante aspecto da doutrina cristã. Nos primórdios do cristianismo, os cristãos, eles eram acusados de ateísmo, né? Isso já foi acusado de um monte de coisa, tá? Mas eles eram acusados de ateísmo por não terem templos. Naquela época não tinham templos. Eles se reuniam na sinagoga, né? Começavam a falar de Cristo, e depois, né, Paulo, nós vamos ver, quando nós lemos ali, falando sobre Paulo, está normalmente aonde? No livro de Atos, não é isso? É bom que vocês estão me acompanhando, então, bem atentos nisso daí. No livro de Atos, vamos ver que ele ia para as sinagogas, pregava para os judeus, porque Paulo era o pregador dos gentios. Isso, ouvi gentios? Isso, dos gentios. Eu estou preocupado com vocês. Então, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Se alguém baixar a cabeça aí, pressão baixar aí, continua aqui. Vamos lá. Então, naquela época não tinha, com a morte de Jesus e o começo da perseguição dos cristãos, eles começavam a se reunir em casas. Então eles não tinham templos. Então, como eles não tinham templos, nem ídolos, ou sacrifícios mais, práticas comuns entre as religiões daquela época, né? Porque obviamente quem adora a Deus vivo, né, não pode ser ateísta, mas o sacrifício é pessoal. Então as pessoas acusavam o cristão daquela época de ateu, porque ele não tinha um templo para ele ir. Ele não oferecia mais sacrifício como antes, né? E outra curiosidade que o autor não coloca aqui, mas bem no começo da fé, quando o pessoal ia participar da ceia, acusava os cristãos de canibais. Porque eles comiam, participavam da ceia. O pão simboliza o quê? Vocês estão comigo aqui? Responde, me ajuda. O pão simboliza? E o vinho simboliza? Aí o pessoal de fora, quando ouvia falar isso, dizia que eles eram canibais, estavam se degladiando. O inimigo sempre tentando derrubar o povo de Deus. Mas quando se trata do culto, de oferecer as nossas vidas em adoração, cultuando, servindo, não simplesmente frequentando a igreja domingo ou cantando os cultos, nós somos chamados para sermos adoradores em tempo integral. Os irmãos entendem? O culto acabou aqui domingo, daqui a meia horinha, coisa rápida. Você vai cumprimentar os irmãos, uns vão passar em algum canto e vão lanchar, outros vão lanchar direto em casa, outros vão dormir, que amanhã vão acordar cedo, cada um de um jeito, dentro da sua rotina, dentro da sua lida, e vai continuar cultuando ao Senhor. Porque não acaba aqui. O nosso culto é racional, porque a gente sabe aquilo que a gente está fazendo. A gente tem consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos consciência das canções, das letras das canções que nós cantamos. Por isso que nós pegamos no pé do pessoal do louvor. E por isso que o pessoal do louvor tem sobressaído, né? E cantado canções tão bonitas, porque elas são bíblicas.
Porque o que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito de Deus. Não é o nosso muito falar. E a nossa fé vem pelo ouvir, o quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós cantamos a palavra, até a nossa fé é fortalecida. Os irmãos conseguem compreender isso? Nós somos chamados para sermos adoradores em tempo integral, compromissados com Deus em todas as áreas da nossa vida. É como se nos colocássemos no altar de sacrifício. E esse sacrifício do eu é considerado santo e agradável a Deus. O autor diz que é assombroso pensar que Deus, Deus do universo, tem prazer quando eu e você sacrificamos a nós mesmos em serviço do próximo. O nosso sacrifício é para ajudar o nosso próximo, porque assim a gente engrandece, exalta o nome do Senhor. A parte que significa oferecer o nosso corpo a Deus é explicado no versículo 2. Há duas ordens, não vos conformeis, mas transformai-vos. Em primeiro lugar, parafraseando o versículo, não se deixe moldar pelo mundo. Nossa mentalidade deve ser diferente do mundo. Segundo, seja transformado pela renovação da sua mente. Temos que deixar de lado o pendor da carne. Abre comigo sua Bíblia rapidamente em Romanos 8, verso 7. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A nossa mente ela precisa ser renovada pelo Espírito Santo. Romanos 7, 6. Nós lemos Romanos 8, 7. Agora vamos ler Romanos 7, 6. Agora, porém, porque morremos para aquilo que estávamos presos, fomos libertos da lei para que sirvamos com o Espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Agora vai lá para o 8, 27, gente. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. E aquele que sonda o nosso coração, conhece a nossa mente, aquele que sonda o nosso coração, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente tem que deixar os nossos pensamentos carnais, nos alimentarmos da vontade de Deus. Esse processo envolve empenhá-la no que é bom, verdadeiro e belo e agradável. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? E não pensar da mesma maneira de antes. E volto também a alimentar a nossa mente com as verdades das Escrituras. Colossenses 3,16. Se não der conta de acompanhar, só anota. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês, o quê? Pode dar para ler ali na tela. Habite ricamente em vocês, o quê? Deixa eu ler na versão que está ali. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Agora, 2 Coríntios 3,18. Assim, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito Santo, que vai nos moldando. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, para que nós consigamos, experimentar,
Sejamos capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito do eu transformado e da mente renovada é para que experimentemos qual que é essa, conforme está em Romanos 12:2, seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, significa que seremos capazes de discernir e apreciar o que de fato honra a Deus, a fim de orientarmos o nosso eu para obedecer à vontade do Senhor. Portanto, quando pensar sobre quando e como servir a sua igreja, leve em consideração a misericórdia de Deus. Lembre-se do que você merecia antes. E o que nós merecíamos antes? Vamos lembrar que todos pecaram? Como é que é? Porque todos e destituídos são da glória de Deus, né? E o salário do pecado é o quê? Então o que nós merecíamos era? Então quando nós formos servir, vamos nos lembrar do que nós merecíamos, daquilo que nós alcançamos, para que a gente consiga fazer com amor, para que a gente tenha prazer e satisfação em servir, né? E não se esqueça do que recebemos, né? Que é a salvação. Esses são, sem dúvida, motivos que o levarão a viver uma vida de serviço e adoração. Servir é um ato de adoração. O autor, né, Timothy Keller, ele diz o seguinte, ele destaca que adorar é oferecer toda a vida a Deus. Isso se expressa no serviço ao próximo. O nosso corpo, nossas forças, tempos e dons é o altar onde adoramos diariamente. A verdadeira adoração, ela não é apenas o cântico dos lábios, mas o sacrifício do eu. Abrir mão da nossa própria vontade, às vezes, para ajudar o nosso próximo. Servir, ele nasce de uma mente transformada. E não vos conformeis com esse mundo. Bryan Chapell diz o seguinte, ele explica que a graça recebida molda um padrão redentivo de vida, no qual o serviço não é obrigação, mas uma resposta amorosa. Ou seja, quando nós compreendemos que nós não merecíamos aquilo que nós temos, quando nós compreendemos que a salvação que nos alcançou, ela é maior do que qualquer preço que nós poderíamos pagar, nós vamos nos tornar gratos, e sendo gratos, nós vamos ajudar o nosso próximo, nós vamos servir ao Senhor, e servir ao nosso irmão, com gratidão, sem obrigação, sem aquele pensamento de que, eu tenho que fazer isso para ir para o céu. Não, eu vou fazer isso, não porque eu preciso fazer isso para ir para o céu, eu vou fazer isso porque eu entendo que as portas dos céus foram abertas para mim, escancaradas para nós, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e hoje, através de Jesus, eu e você temos acesso. Então, gratos por aquilo que Ele fez, nós vamos servir. Amém? Você não serve para ser aceito por Deus, você serve porque já foi aceito, né? O segundo tópico, motivados pelo dom do Espírito. Romanos, no capítulo 12, do verso 3 ao 8. Paulo ainda não acabou, ele dá continuidade no verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Não é isso? Olha lá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu para cada um de vocês. A palavra porque é importante, pois conecta esse versículo que foi dito anteriormente. O primeiro ensinamento de Paulo, depois de exortar os cristãos a terem uma mente renovada, não pense muito de si mesmo. Paulo não quer dizer que devemos nos depreciar, mas que temos que julgar a nós mesmos de maneira sóbria, ou seja, pensar de nós mesmos com precisão, de acordo com a realidade. Não é eu me achar no sal da pipoca,
né? Achar que eu sou melhor. Não. Como é que é? O brilho das estrelas está em você. Não. Como é que teve uma canção? Como é que é? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Queridos, você só reflete a imagem do Senhor quando você está negando o seu eu e está fazendo a vontade dele. Quando você está vivendo a sua própria vontade, fazendo aquilo que te agrada, vendo aquilo que não agrada a Deus e vivendo de qualquer maneira, se tem uma coisa que você não está fazendo, é sendo espelho do Senhor. Então, o primeiro ensinamento de Paulo, depois de exortar os cristãos anteriormente renovados, é não pensar muito de si mesmo, mas também não nos denegrir. A gente precisa ter uma ideia de quem nós somos. Nós somos pecadores? Sim. Algo do que nós fizemos contribuiu para a nossa salvação? Não. Por quê? Porque Cristo pagou o único preço. Foi a única pessoa que era capaz de pagar o preço pela nossa salvação. E Ele pagou tudo na cruz do Calvário. Por isso Ele brada que estava consumado. Já está consumado, não precisa mais ser pago nada. Então, nós não pagamos mais o preço pela nossa salvação. Porém, lá em Efésios, no capítulo 2, na sequência de versos 8, 9, 10, diz que Deus preparou um caminho de redenção, de boas obras, para que nós andássemos nele. Então, que caminho de boas obras são esses? Quando eu e você servimos ao nosso próximo. Porque dessa forma nós estamos servindo ao Senhor. Os irmãos conseguem entender? Então, Paulo não quer dizer que nós devemos nos depreciar, mas temos que julgar a nós mesmos sobriamente, ou seja, pensar de nós mesmos com precisão de acordo com a nossa realidade. Timothy Keller ele comenta o seguinte, que nós precisamos ter consciência de nossas qualidades e capacidades, pois ao fazer isso, saberemos como servir aos outros. Temos de ser preciosos em nosso conceito de nós mesmos, mas não nos depreciarmos nem nos exaltarmos. Por quê? Porque se eu não me conheço, eu vou achar que eu nunca sou capaz de ajudar. Mas se eu me conheço, eu vou ver que apesar das minhas limitações, eu posso ser útil. Os irmãos estão entendendo? Diz sim aí, eu estou achando que estão com som. Ah, tá bom. Os irmãos estão compreendendo? Eu vou recomendar também que eu disse assim, sim, mas o importante é que respondeu. Então vamos seguir. O significado da frase, segundo a medida da fé, que Deus repartiu com cada um, lá no verso 3, de Romanos 12, parece controverso, mas eu creio que a melhor opção é lê-la à luz dos versículos seguintes, que tratam dos dons espirituais, que está lá em Romanos 12, do verso 4 ao 8. Lê assim: a expressão medida da fé se refere às diferentes capacidades espirituais que Deus concedeu a cada um. Nesse sentido, é equivalente à concessão de dons espirituais por parte de Deus. O Senhor, portanto, concedeu uma medida de graça e de fé a cada membro da igreja. Cada cristão recebeu dons da parte do Senhor. Volta lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Abre aí, ó. Vamos ler juntos? Bem ali, ó, na TV, que é mais fácil. A gente lê todo mundo na mesma versão. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então vamos lá, cada um exerça o dom que recebeu, Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Ou seja, cada um recebeu um dom de Deus. Mais à frente, a gente vai falar de que dons seriam esses. Mas cada um de nós recebeu um dom. E nós devemos nos conhecer para entendermos qual é o nosso dom.
para que a gente consiga ajudar o nosso próximo, para que a gente consiga servir na nossa igreja, para que a gente consiga ajudar o nosso irmão dentro daquilo que nós possuímos. Por quê? Porque já pensou se eu quisesse, se eu não soubesse cantar e quisesse conquistar o irmão com o meu canto desafinado? Ainda bem que a fé é pelo ouvir, né? Mas ouvir a palavra de Deus, tá, gente? Então nós precisamos nos conhecer para que nós consigamos nos colocar à disposição de Deus de maneira que sejamos úteis. Os irmãos estão me compreendendo? Não podemos pensar muito nem pouco de nós, mesmo quando consideramos esses dons, né? Mas devemos ser mordomos fiéis e humildes. O texto que nós lemos diz que os dons que Deus nos deu é para usarmos para como? Bota lá de novo. 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para quê? Hoje não é para me mostrar, não. Hoje não é para eu falar assim, eu estou aqui, e o pessoal olhar para mim e falar assim, ele briga, ele fala. Não. Quem tem que ser exaltado é o Senhor. Nós somos apenas uns vasos de barro. O que importa é o que está dentro de nós, que é o Espírito do Senhor, que é a maneira como Ele fala através de nós, a maneira como Ele age através da gente. Tem pessoas que você vai se aproximar delas e sem que você perceba, Deus vai te usar para falar com ela, e ela vai ser tocada por Deus. Lembra do evangelismo? É isso. A gente nunca vai se considerar tão preparado assim. Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você se prepare, sempre vão surgir situações que você vai perceber que precisa de Deus. Porque nós não somos autodidatas. Eu e você precisamos uns dos outros, e nós precisamos de Deus. Amém? Timothy Keller, ele lembra o seguinte: servir começa quando paramos de pensar demais sobre nós mesmos e começamos a pensar corretamente sobre Deus e o próximo. Ramesh Richard, ele chama isso de mordomia espiritual, administrar os dons que o Espírito de Deus distribuiu para a edificação do corpo. Ou seja, os dons que o Senhor nos dá não são para nós nos exaltarmos ou nos engrandecermos, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? A igreja é um corpo. Assim, ninguém pode dizer, eu não preciso desse, eu não preciso daquele. Em 1 Coríntios capítulo 12, lá no verso 20, diz assim, assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Vocês entendem? Como corpo, nós precisamos uns dos outros. Quando a gente se levanta para ir ali beber água, eu não consigo deixar os meus pés aqui na cadeira. Não tem como ir o meu tronco sem todo o meu corpo junto. Então o corpo precisa uns dos outros. A gente não se separa, porque a minha boca está com sede, mas os meus pés dizem que não quer ir. Não existe isso. Então o corpo, ele precisa estar bem alinhado e ajustado. Já pensaram? Se eu tentasse correr aqui agora e minhas pernas fossem para a direita e meu tronco para a esquerda, não tem jeito que o meu corpo ia partir no meio. Então nosso corpo precisa estar ajustado. E como igreja, nós precisamos estar ajustados à vontade do Senhor. Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, né? Conquanto somos muitos,
somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Paulo, sem dúvida, adorava usar a figura do corpo de Cristo. Nós vamos ver em várias passagens usando dessa maneira, para que ficasse de maneira inteligível, para que eu e você conseguíssemos compreender que nós precisamos uns dos outros, né? Assim como um corpo é composto por vários membros, cada um com suas funções singulares, também o é a igreja local. Isso demonstra tanto as nossas diversidades como a nossa unidade. Somos diferentes, cada membro é um único membro, né? É único e importante para o corpo. Ou seja, não existe outra netinha, é só uma, não tem outra nisso. Pode até ter outro nome nisso, mas não vai ser outra nisso. Vocês entendem? Você é único, e o dom que Deus dispensou a você, ou o dom que Deus te entregou, ele é para ser usado na eclésia, na igreja, no corpo de Cristo. Os irmãos estão me entendendo? Paulo menciona 7 dons em Romanos 12. Essa não é uma lista exaustiva, mas de exemplos ele lista outros dons lá em 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios, Efésios 4, 1 Pedro 4,10. O que não podemos ignorar nessa lista de Romanos é o chamado do apóstolo para praticarmos os nossos dons com excelência e amor. Coloca aí o verso 6, do 6 ao 8. Romanos 12. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Vamos lá, vamos dar uma pausa nesse de contribuir. Nem todo mundo consegue ensinar. Consegue? Desde que primeiro se assente para aprender, né? Então, tem gente que vai aprender e mesmo sabendo, não vai ter a mesma didática de passar, não é? Então a gente até entende que nem todo mundo consegue ensinar, não é? Mas muitos conseguem encorajar. Tem uns que não tem jeito para encorajar o outro, né? Mas conseguem encorajar. Agora, o contribuir, eu acho que todo mundo consegue. E todo mundo consegue contribuir, mas aquele que tem o dom de contribuir, ele vai contribuir generosamente. Os demais vão contribuir, mas aquele que tem de Deus o dom de contribuir, ele vai fazê-lo com mais prazer que os outros, com maior satisfação, e às vezes ele vai colocar mais, não daquilo que está sobrando, mas daquilo que ele tem, porque ele entende que o dom dele é aquele. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Por que eu tenho uma ênfase naquele? Eu já saio daqui, eu esqueci que está filmando. Por que eu tenho uma ênfase naquele que qualquer um de nós conseguiria fazer? Qualquer um desde que trabalhe, tá, gente? A gente entende isso. Mas por quê? Para que a gente compreenda que os nossos dons, de repente o meu dom não é o que eu queria assim. Nossa, eu queria o dom de, sei lá, de repente a pessoa está de lá e vê quem está aqui em cima, fala, queria ter o dom de cantar igual a pessoa canta, queria ter o dom de tocar um instrumento, queria ter o dom, não sei qual que a vontade que você teria, de falar eloquentemente igual o pastor Oséias, não sei qual o dom que de repente você queria. Enquanto você não se preparou, né? Não se capacitou para esse dom que você de repente almeja hoje, você pode continuar sendo uma bênção dentro da igreja e do corpo de Cristo, contribuindo com aquilo que você sabe fazer. Se você sabe orar, ore.
quem precisa, né? E em meio a toda essa exposição detalhada acerca dos dons espirituais, deixe-me apontar o óbvio. Pratique esses dons em amor, pelo bem do corpo. Você precisa fazer parte de uma igreja para ser edificado pelos dons dos outros e para que os outros sejam edificados por seus dons. Dons não são dados para o nosso bel prazer ou para nós nos exaltarmos, nem para construirmos uma reputação. Um cristão não tem o direito de privar a igreja dos seus dons. Deus nos deu esses dons porque Ele ama a igreja e somos chamados a praticar os nossos dons pelo bem de nossos irmãos e irmãs. A grande ideia por trás de tudo isso é a simples e desafiadora verdade de que os seus dons não dizem respeito a você. Eles existem para edificação da igreja, para a edificação do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos caminhar para o terceiro, para nós encerrarmos. Terceira motivação, o retorno de Cristo. 1 Pedro, vamos ler novamente, 4, versos 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes, estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus lhe provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: a doutrina da volta de Cristo nunca nos levará à inatividade, mas à urgência, santa de viver e servir bem, Pedro, quando ele fala a respeito do fim, o fim está próximo, ou seja, o ato final da história da redenção está à nossa porta. Cristo voltará em glória. Muitos, ao pensarem no retorno de Cristo, sentem vontade de apelar para o fanatismo ou para um drástico afastamento do mundo, Pedro, no entanto, não aponta para nenhum dos extremos aqui, mas pelo contrário, ele enfatiza um viver de maneira ordinária, controlar a si mesmo, ter uma mente sóbria, o que resulta em oração eficaz, amor sincero, hospitalidade, hospitalidade graciosa no exercício de todos os dons. Tanto o serviço como o ensino são habilitados pelo poder de Deus e exercitados para a sua própria glória. A escatologia, que é o estudo do fim, das últimas coisas, ela não pode nos tornar fanáticos, mas tem que nos trazer a esperança, à luz do retorno de Cristo. Você e eu somos chamados a ser membros ativos da igreja, realizando fielmente as obras do ministério com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Amém? O fim está próximo? Ore. O fim está próximo? Ame uns aos outros com sinceridade. Ore pelo teu irmão. Ore por aquele vizinho chato. Às vezes o vizinho incomoda. Sim. Às vezes ele liga aquelas músicas dele que só ele que gosta. E na hora que você quer dormir, ore por ele. Vocês entendem? O fim está próximo, então sirva. Você crê que Cristo vai voltar? Sim. Então você crê que Ele recompensará aqueles que o serviram fielmente? Então, deixe que Ele te inspire a servir na sua igreja local.
no corpo de Cristo. Não é necessário um cargo oficial para servir. E não limite seu serviço ao que é conveniente ou empolgante, ou que chama a atenção dos outros. Sirva por amar a Cristo e ao seu povo, mesmo que o serviço, a princípio, não seja trivial, né? Quando vir a Cristo, porque quando a gente vir Cristo face a face, aí vai ser gostoso para nós, empolgante vai ser ouvi-lo dizer: muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei, né, e fosse fiel. Às vezes, aquilo que você acha que é pouco, que é simples, que é só estender a mão, é aquilo que Deus está querendo que você faça, está querendo que você sirva ao teu próximo dessa maneira. Sirva por amar a Cristo e ao seu povo, mesmo que o serviço não seja trivial. Lloyd Jones, ele diz o seguinte, ele dizia que o cristão que aguarda a volta de Cristo, ele não cruza os braços, ao contrário, ele arregaça as mangas, porque embora o nosso serviço, ele aqui seja temporário, o fruto dele é eterno. Amém? Servir é glorificar a Deus, para que em todas as coisas, 1 Pedro 4, finalzinho do verso 11, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Sidney Grandin, ele lembra que toda aplicação deve conduzir à glória de Deus e não à exaltação humana. Quando servimos bem o nosso próximo, a nossa igreja, quando servimos bem ao corpo de Cristo, o mundo vê Cristo em nós. Amém? Fique de pé para nós encerrarmos. O tempo está muito quente, está muito abafado, e a gente vai ficando cansativo e sonolento. Eu falo pouco e rápido para tentar chamar a atenção de vocês, para que vocês consigam compreender que a palavra de Deus, ela tem a orientação correta para tudo aquilo que nós precisamos. Eugene Lowry, ele ensina que o sermão ele deve resolver a atenção e mover o coração. Eu e você desejamos ouvir da parte do Senhor, igual ele fala lá em Mateus 25, no verso 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, te porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mesmo que o serviço seja mais simples, uma visita, uma refeição compartilhada, uma oração feita em silêncio, um ato de adoração, escatológica, é uma antecipação do reino que virá. Sirva para a glória de Deus. Ajude para a glória de Deus. Nós temos a escalinha ali, ó, da limpeza da igreja. Venha e faça como para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que o receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Então tudo aquilo que vier na nossa mão, vamos fazer conforme as nossas forças, com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor por estar nos permitindo essa oportunidade de servi-lo. Então eu te pergunto, quando Cristo voltar, Ele vai te encontrar servindo ou apenas assistindo? Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ajudar. E não adianta eu falar que amo meu irmão se os meus braços estão encolhidos na hora de ajudar, porque aí só demonstra a distância que existe entre aquilo que eu faço, que eu falo de boca para fora, e aquilo que eu faço com o coração. Deus não procura espectadores, Ele busca servos fiéis. Sirvamos com gratidão, porque Ele foi misericordioso. Sirva com zelo, porque o Espírito Santo é quem nos capacita.
Foi o Espírito Santo quem te capacitou. Sirva com esperança, porque Ele vai voltar. Amém? E essa é a esperança que nos move, que tem que nos manter de pé. Sabemos que assim como Ele veio, Ele vai voltar e vai nos levar. Não porque a gente é bonzinho, mas porque Ele nos amou e nos salvou. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Pai, nessa noite foi falado aqui aos teus filhos sobre 3 maneiras de te servirmos. Ó Deus, de servirmos na tua casa, de servirmos uns aos outros. Meu Pai, que o teu Espírito Santo possa trazer as nossas memórias. Ó Deus, que nós não merecíamos tamanha salvação, mas o Senhor nos salvou. Que o teu Espírito Santo traga à nossa memória que não é pela nossa força, mas é pelo Senhor que nos capacita que nós iremos fazer. E que o teu Espírito Santo também traga à nossa memória que o Senhor vai voltar para nos buscar, e que isso nos motive a te servir, ó Deus, cada dia mais e melhor, ó Deus, com o coração alegre, cheio de gratidão, por sabermos que o Senhor é conosco, que a tua graça é sobre as nossas vidas, e que o Senhor é quem nos sustenta, porque a tua palavra nos assegura que, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Agora, Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, guardando e nos livrando de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos aqui neste lugar, em todo o corpo de Cristo. Todos digam amém. Amém? Estamos liberados. Cumprimente a pessoa que está perto de você.